Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a este Pai de infinita bondade, misericórdia, amor, justiça, por nos conceder mais uma vez a oportunidade da vida, por mais este momento que por aqui nos encontrarmos ligados a este instrumento que nós conhecemos com o nome de corpo físico, oportunidades que o Senhor da vida nos concede constantemente para o nosso crescimento, para o nosso esclarecimento, nos mandando constantemente, nos enviando constantemente os ensinamentos de que nós necessitamos. Constantemente nós temos aqui no meio de nós estes emissários do plano maior que estão aqui para nos auxiliarem, vêm com o propósito de nos auxiliarem. Nós temos na nossa história aquele maior que veio até nós na condição de guia e modelo para toda a humanidade, Jesus de Nazaré. E exatamente também a Jesus que nós agradecemos pelos belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos ou, cientificamente falando, em suas biografias. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado, e continuamos rogando este amparo, a proteção a todos nós, e em especial aqueles companheiros de jornada que se encontram em maiores necessidades do que nós mesmos. Agradecemos, por último, a todos vocês, companheiros de jornada terrena, que constantemente se esforçam para aqui nos encontrarmos juntos nesta página virtual para estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então hoje, aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do Livro da Esperança, de autoria do Espírito Emmanuel e Chico Xavier, esta belíssima parceria, mundo espiritual e mundo material, que nos deixou este legado de esclarecimentos na forma de livros, que hoje nós observamos ser uma fonte inesgotável. Então, estamos hoje aqui para estudarmos mais um capítulo, o capítulo de número 25, que tem como título Donativo da Alma. Então, aqui Emmanuel nos traz esclarecimentos acerca deste donativo da alma. Será que quando nós auxiliamos algum companheiro de jornada, materialmente falando, será que nós estamos doando também alguma coisa de nós, o donativo da alma? Mas antes de começarmos aqui nas palavras de Emmanuel, iremos fazer mais uma vez leitura de uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria para início das nossas reflexões, o capítulo de número 46 do livro Minutos de Sabedoria, de autoria de Carlos Torres Pastorino, que aqui ele nos traz sobre a educação no lar. Então ele diz o seguinte, que a educação no lar é a base da felicidade de nossos filhos. Então aqui ele nos chama a atenção, Pastorino, que a educação no lar é a base da felicidade dos nossos filhos. Então, se queremos realmente que os nossos filhos sejam felizes, então é preciso que nós tenhamos constantemente como base, como roteiro, a educação. E aí ele diz ainda, dê toda a sua atenção para a formação do caráter de seus filhos, sobretudo por meio dos exemplos de sua própria vida. Então aqui ele nos chama a atenção que a maior forma de educação ou de educarmos os nossos filhos
a formação do caráter dos nossos filhos, nós conseguiremos exatamente usando como base o nosso próprio exemplo. Nós precisamos ser este exemplo da nossa própria vida, usando a nossa própria vida de forma reta, de forma aprumada, realmente de forma educada, evangelicamente falando, para servir para os nossos filhos. E aí ele diz, não discuta jamais com a sua esposa, com o seu esposo, principalmente na frente dos seus filhos. E ainda ele diz, não dê jamais um passo errado. Então, se queremos realmente ser este exemplo de educação para as nossas crianças, que é o futuro da humanidade, hoje estamos cuidando e preparando a continuidade da nossa humanidade. Então, sem sombra de dúvida, que precisamos fazer todo o esforço necessário e suficiente para sermos este bom exemplo. E aí ele diz, por último, viva de tal forma que seu filho, sua filha, possa orgulhar-se de você, vendo em seu exemplo o modelo que ele deve seguir para ser uma pessoa do bem. Então, aqui, os nossos filhos, ali no agrupamento familiar, sem sombra de dúvida, que eles têm constantemente nós como exemplo. Aqui ele diz que eles precisam se orgulharem e ter em nós aquele modelo a ser copiado. Então, sem sombra de dúvida, é preciso que eles tenham um bom exemplo. E aí fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para chegarmos nas palavras de Emmanuel. Mais uma vez, a estes companheiros e companheiras que chegaram depois, recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão pela sua presença, pela sua companhia. Então, hoje, o capítulo de número 25 do Livro da Esperança, Donativo da Alma. Então, Emmanuel traz aqui, para início das reflexões, palavras de Jesus, lá do Sermão do Monte, mais uma vez, o capítulo 5, o capítulo 5, versículo 7, da anotação de Mateus, o Evangelho de Mateus, quando Jesus nos disse: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, aqui Jesus, lá no Sermão do Monte, nas chamadas bem-aventuranças, ou aquela fórmula para a felicidade, então ele nos falou sobre a necessidade de agirmos com misericórdia, porque, sem sombra de dúvida, todos nós também precisamos de misericórdia. E aí Emmanuel buscou também como referência, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo de número 10, o item de número 4. Então ele destacou o seguinte parágrafo, que a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Como que eu vou agir com brandura e ao mesmo tempo ser pacífico no ambiente onde eu me encontrar, se eu não agir também com misericórdia? Então é por isso que os espíritos amigos nos dizem que a misericórdia é o complemento da brandura. E prestemos atenção que nesses últimos encontros nossos, estamos constantemente, Emmanuel nos trouxe várias lições de forma sequencial, falando sempre sobre esta necessidade de trabalharmos constantemente esta brandura, esta bondade, nós cumprirmos os nossos deveres, nós não censurarmos companheiros de jornada, nós não exibirmos virtudes que nós ainda não alcançamos, nós agirmos constantemente com paciência, com abnegação, com equilíbrio, usarmos da delicadeza, a afabilidade, atenção, brandura. E ainda ele nos falou sobre a necessidade de benevolência, de doçura, de amor ao próximo, aquela vigilância constante
o uso correto do verbo. Também ele falou para nós nesses últimos estudos sobre a necessidade de fazermos esforços para brilharmos a nossa luz, nós praticarmos boas obras, nós também nos esforçarmos para sermos pacientes, e deixando bem claro que paciência não quer dizer que devamos ficar de braços cruzados. A necessidade de construirmos em nós a humildade, ao mesmo tempo, nós também construirmos a resignação, tendo Jesus como aquele modelo de paciência que veio à terra. E ainda nos falou sobre a necessidade de vigilância constante em relação àquelas situações de não nos encolerizarmos, porque sem sombra de dúvida que a cólera é exatamente naquelas situações que demonstram de forma muito clara aquela rebeldia do espírito, aquela ignorância onde nós nos encontramos ainda, a teimosia do espírito, e que o corpo físico não tem nada que ver com isto. E em muitas situações nós ainda culpamos a ferramenta pelo mau uso que fazemos dela. Não, a culpa é do corpo, a carne é fraca. Então Emmanuel nos deixa claro que o corpo não tem nada que ver com isto. E ainda ele nos falou no último capítulo que estudamos que a cólera é uma tempestade magnética no mundo da alma. Então é preciso nos equilibrarmos para que esta tempestade não se instale no nosso mundo íntimo. E aí aqui Emmanuel começa nessas belíssimas palavras de reflexões do capítulo 25, onde ele nos diz o seguinte: reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente. Então aqui ele nos fala que é preciso que nós reflitamos sobre as necessidades alheias e auxiliemos incessantemente. Conforme nos diz aqui o nosso companheiro Eudes, lá de Trindade, Eudes Júnior, que misericórdia é igual coração pobre. Pobre de orgulho, pobre de egoísmo, pobre de personalismo, pobre de preconceito, pobre de indiferença e assim sucessivamente. Então, quando Jesus nos falou sobre a misericórdia, nos falou sobre a necessidade de pobreza, exatamente esta pobreza, conforme o nosso companheiro aqui lembra, esta pobreza de vícios e riqueza de virtudes. E aí voltamos, muito obrigado, meu irmão, e voltamos às palavras de Emmanuel, onde aqui ele tece uma série de considerações sobre as atitudes boas que nós precisamos praticar em nossa vida. Então ele nos diz o seguinte: louvado para sempre o trabalho honesto, com que te dispões a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. Então aqui ele chama a atenção que louvado para sempre o trabalho honesto, aquele trabalho honesto que nós nos dispomos a minorar, ou através do qual nós nos dispomos a minorar as dificuldades dos outros. E ainda ele diz que bendita a moeda que deixas escorregar nas mãos fatigadas que se constrangem a implorar o socorro público. Então, bendita aquela moeda que nós passamos adiante para auxiliarmos aqueles companheiros mais necessitados do que nós. E ainda ele diz o seguinte, que inesquecível a operação da benevolência ou da beneficência, com a qual te desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança. Então, inesquecível a operação da beneficência. Então, é preciso que nós pratiquemos a beneficência. E ainda ele diz que abençoado o dia, abençoado aquele dia de serviço gratuito que prestas no amparo
aos companheiros menos felizes. Então, sem sombra de dúvida que será sempre abençoado, e muito abençoado, aquele dia de serviço gratuito, aquele dia de serviço caritativo, aquele dia de serviço benemerente em que nós dedicamos para amparar, para socorrer, para auxiliar aqueles companheiros de jornada que estão numa condição menos felizes do que nós. E lembrando que quando nós auxiliamos, em primeiro lugar, estamos auxiliando a nós mesmos, através do auxílio que levamos ao nosso próximo. E ainda ele diz, enaltecido devotamento que empregas na instrução aos viajores do mundo. Todos nós que aqui nos encontramos, estamos nesta condição de viajores do mundo, porque aqui nós somos viajantes, nós somos estrangeiros, não somos aqui desta terra, somos do mundo espiritual e estamos aqui provisoriamente vivenciando uma experiência humana. Então é por isso que ele nos fala que será sempre enaltecido o devotamento daquele que já tem condições de empregar alguma hora, algum tempo, na instrução aos viajores que ainda se debatem nos labirintos da ignorância. Então, todos aqueles que se dispõem, que se entregam, ou que entregam algum tempo para auxiliar, e lembrando que em muitas situações, em algum momento nós estamos auxiliando, outra hora nós estamos auxiliando, uma hora nós estamos esclarecendo, outra hora nós estamos recebendo esclarecimentos. Então, sem sombra de dúvida que todos nós nos encontramos nesta condição e situação de viajores, ora nós estamos na condição de instrutores, ora nós somos aqueles que estamos recebendo a instrução. E ainda ele diz, glorificado o conselho fraterno, com que te decides a mostrar o melhor caminho. Então aqui ele nos chama a atenção que será sempre glorificado aquele conselho fraterno que nós utilizamos e empregamos para auxiliar companheiros de jornada, para que façam melhores escolhas ou escolham melhores caminhos para a sua vida. E aí ele diz ainda, santo o remédio com que alivias a dor. E ainda ele acrescenta, inesquecível ou inolvidável ou memoráveis são todos aqueles investimentos que realizas no Instituto Universal da Providência Divina. Prestemos atenção neste termo que Emmanuel utiliza, que será sempre inesquecível, ou serão sempre inesquecíveis todos aqueles investimentos que nós realizarmos no Instituto Universal da Providência Divina. Sem sombra de dúvida que estes investimentos que realizarmos neste Instituto Universal da Providência Divina, estes investimentos, sem sombra de dúvida, sempre terão altas rentabilidades. Estes investimentos jamais serão perdidos. Então, sem sombra de dúvida alguma, que o melhor investimento e o melhor instituto para se investir é exatamente este Instituto Universal da Providência Divina, quando nós entregarmos a benefício dos outros o concurso financeiro, nós ainda entregarmos a página educativa, nós ainda entregarmos a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor agasalhante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de sopa e assim sucessivamente. Então, todos estes são investimentos de alta rentabilidade, são investimentos que jamais perderemos. Estes investimentos realizados neste Instituto Universal da Providência Divina, conforme ele coloca aqui, o investimento financeiro, ou seja, aquele recurso financeiro que nós despendemos para auxiliar o outro,
aquela página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o prato de sopa, a roupa para agasalhar, o momento de consolo, aquele momento ou gesto de solidariedade, estes investimentos, sem sombra de dúvidas, jamais nós teremos prejuízos nestes investimentos que realizarmos neste Instituto Universal da Providência Divina. E por último, Emmanuel nos diz ainda o seguinte: não se pode esquecer que Jesus consignou por crédito sublime da alma, no reino de Deus, o simples copo de água que se dê no mundo em seu nome. Entretanto, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam, te tiram, ou melhor, te firam ou te achincalham, porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma, bênção da fonte divina do amor, que jorra nas nascentes do sacrifício pela forma, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração. Então aqui Emmanuel encerra estes belíssimos ensinamentos nos dizendo que 1000 vezes bem-aventuradas serão todas aquelas horas da nossa paciência que nós dedicarmos ao próximo, dedicarmos na forma de bondade, de silêncio, de abnegação, de esquecimento do mal, sem sombra de dúvida. Estes são donativos da alma, que nascem daquela fonte inesgotável do amor divino. Que possamos refletir sobre isto, doando e realizando esta doação essencialmente da alma, através do suor da humildade ou do pranto oculto do coração. Paz a todos nós e muito obrigado. Muito obrigado por mais esta oportunidade de estudarmos juntos. Agradecemos imensamente a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, a todos vocês, companheiros de jornada, pela oportunidade de refletirmos juntos acerca destes belíssimos ensinamentos que o Cristo nos deixou. Paz conosco sempre e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir.